Este é um momento bem legal e importante para nós compartilharmos deste tema e conversarmos um pouco a respeito dele. E que vocês têm aí no papel, eu coloquei aqui para eu poder acompanhar vocês, e coloquei mais algumas coisas. E eu vou marcar o tempo também, porque, como eu falei, né, se a gente não marca o tempo, passa, né? Então, tempo marcado. Ok, vamos lá. Então, o primeiro capítulo do Celebrando a Recuperação, do material que vocês têm em mãos, ele fala a respeito da negação e da impotência. E o texto, que é um texto para mim, que é um texto de abertura, é o texto de Mateus, capítulo 5, verso 3, onde Jesus Cristo, ele está assentado com o povo e ele está falando das bem-aventuranças, né? E ali ele diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Felizes as pessoas que conhecem as suas limitações. Felizes as pessoas que sabem que não conseguem fazer todas as coisas sozinhas, porque o reino dos céus é delas. Achei muito interessante esse texto e fiquei pensando nele desde o momento que eu fui desafiado para compartilhar essa palavra com os irmãos. E Jesus aqui está sendo bem claro: olha, muito feliz, bem-aventurado é aquele que sabe que é limitado, porque dele é o reino dos céus. E a gente vive num mundo onde as pessoas têm procurado a superação. As pessoas tentam se superar, e quando elas não conseguem, elas fingem que elas estão superando as coisas, que elas estão conseguindo, estão conquistando. E as pessoas estão buscando a felicidade, buscando suprir o vazio que existe dentro delas de várias formas. Buscam na religião, buscam na cultura, através de cinemas, através de academias, através da moda, através de ir ao shopping. Não são válidas essas coisas. O problema é que a verdadeira felicidade ela não é encontrada nessas coisas. As pessoas têm buscado cada vez mais um poder aquisitivo melhor, ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, para se sentir melhor e para que as pessoas vejam que elas estão bem, quando na verdade, no fundo, nós sabemos que não estão. Então as pessoas têm vivido num mundo, nós estamos vivendo num mundo caótico, num mundo onde as pessoas estão tentando buscar uma solução para suas ansiedades, para os seus desejos, para as suas vontades. E estão buscando em vários lugares. E o grande problema é que, embora elas busquem tudo isso, elas não têm conseguido. Por que elas não têm conseguido? Porque tudo onde as pessoas têm buscado a felicidade aí fora, e onde muitas vezes nós tentamos buscar a felicidade, várias vezes, tudo isso exclui Jesus Cristo. Ele é o único capaz, como diz Paulo em Filipenses, ele é o único capaz de suprir tudo aquilo que eu e você precisamos. Então, quando você exclui Jesus Cristo da equação, você exclui ele da conta, qualquer resultado que dê nunca vai ser suficiente para suprir a minha vida, ou suprir a sua vida, ou suprir a vida de qualquer um. E este é o problema do mundo hoje. E quando nós olhamos onde eles têm buscado a felicidade, buscado suprir as suas necessidades, as suas ansiedades, ou tentado resolver os seus problemas, as suas dificuldades, porque como diz Augusto Cury, nós somos especialistas em arrumar problemas quando as coisas estão caminhando tudo bem. Ele diz isso num livro chamado Ansiedade, o Mal do Século. Então, as pessoas elas estão tentando suprir algo fora de Cristo e não estão conseguindo. Por diversos motivos. Pelo egoísmo que há dentro da pessoa, de tentar, continuar tentando, sem entender que Jesus Cristo é a única fonte de solução. Elas têm perdido o rumo em relação às coisas das quais elas têm buscado. As pessoas, quanto mais dinheiro têm, mais querem, ou tentam ter, e aí acabam muitas vezes fazendo dívidas, fazendo uma série de coisas, não conseguem suprir, entram em desespero, entram em crise. O carro que tinha, que era maravilhoso, já não é suficiente, a casa já não é suficiente. Olha para o casamento como um fim em si mesmo e já vê que não é bem aquilo. E aí começa então uma série de coisas. As consequências de tudo isso. 40% dos remédios que são vendidos hoje no mundo são antidepressivos.
40% dos remédios hoje, essa tendência é cada vez aumentar, porque o mundo está cada vez mais ficando cheio de pessoas ansiosas e depressivas. Outro fator importante, o aumento do número de suicídios, aumentou demais. De alguns anos para cá, o número de suicídios aumentou em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas. E aumentou o número de pessoas que acabaram buscando uma fuga, uma forma de tentar aliviar a sua dor, a sua ansiedade. Muito mais pessoas envolvidas com drogas, com alcoolismo, com pornografia, com jogatina e outras coisas mais, onde elas tentam de alguma forma satisfazer ou amenizar um pouco a dor, a ansiedade, o medo de tudo aquilo que elas têm vivido. E o fato delas não estarem conseguindo suprir esse vazio, essa carência que existe dentro delas. E o grande motivo de tudo isso continua sendo, para nós, enquanto a sociedade tenta, várias pessoas tentam buscar uma solução, tentam encontrar um motivo, e dão vários motivos, para nós ainda a base continua sendo a Bíblia, aonde nós podemos encontrar o manual do fabricante. Nós somos fabricados por Deus, e se nós queremos saber como nós funcionamos, o melhor lugar para nós encontrarmos uma resposta é na sua palavra. E a Bíblia diz que o grande problema do ser humano continua sendo, e sempre foi desde o início, o pecado. O pecado desvirtuou o homem do caminho, do relacionamento com Deus. Ele criou uma separação. E quando houve essa separação, o homem morreu espiritualmente. E aquilo que satisfazia ele, que era aquela ligação com Deus, foi rompida pelo próprio pecado. O próprio pecado rompeu isso. Por isso que o homem hoje, ele continua tentando buscar uma satisfação e ele não consegue encontrar. Enquanto não houver um arrependimento e uma confissão de que Jesus Cristo é o seu Salvador, enquanto isso não acontecer, o homem vai continuar tendo um vazio dentro de si mesmo. Enquanto Cristo não for suficiente dentro de nós, esse vazio vai permanecer. E aí acontece uma coisa interessante. A grande maioria das pessoas não reconhecem e negam o fato de que elas não estão bem. Conhecemos pessoas assim, e eu conheço pessoas assim, e eu já fui muito assim também. As coisas não estão indo bem, mas não, está tudo bem, está tudo ótimo. Não escondem, pessoas que escondem que o momento da sua vida não é bom, que elas estão desesperadas por dentro. Por fora você vê a pessoa sorrindo, mas por dentro ela está desesperada, ela está se consumindo dia após dia. Tem salmos que diz, Salmos 32, onde Davi fala: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Esse termo significa que enquanto eu me calei, eu fui morrendo por dentro. E o que mais tem acontecido é que as pessoas elas têm morrido por dentro. As pessoas têm morrido internamente, nas suas emoções, no seu intelecto, andam cansadas, fracas, sem disposição, sem vontade alguma, mas continuam negando, dizendo: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, quando na verdade as coisas não estão caminhando bem. Aí na sua apostila tem algumas coisas, eu vou citar também. Então, inconscientemente, nós ainda agimos muitas vezes como Adão e Eva no Éden, tentando ser Deus. As pessoas, quando elas negam que as coisas não estão bem, significa que elas estão tentando manter o controle. Manter o controle da sua vida. Quando elas já perderam o controle, elas estão dirigindo um carro desgovernado, mas elas falam: não, peraí, eu vou conseguir. E não vão. E a gente muitas vezes estamos brincando de ser Deus. E isso está aí no papel que nós estimamos. Muitas vezes os motivos, das coisas acontecerem, que nós estamos ainda tentando e brincando de sermos o próprio Deus na nossa vida, porque nós estabelecemos valores e princípios baseados nas nossas experiências de vida, fora da palavra, e passamos a viver por isso, achando que isso é certo, aquilo é errado, mas estamos totalmente fora daquilo que é o plano original de Deus para a nossa vida. Consequentemente, baseado nas nossas experiências, nos nossos achismos, nas nossas filosofias, a gente continua agindo errado e negando que há algo de errado. Não, o que eu penso vai dar certo, uma hora vai dar certo, e você fica
tempos vivendo daquela forma e cada vez mais piorando, cada vez mais se deteriorando por dentro, e a coisa não toma um rumo, a situação não muda, pelo contrário, a situação piora. E aquilo que as pessoas usam muitas vezes como uma fuga, cada vez mais se torna o único lugar onde elas conseguem encontrar, de uma certa forma, uma paz. Mas na verdade, esses objetos de fuga, eles acabam sendo ídolos que escravizam as pessoas. O apóstolo Pedro, ele fala em 2 Pedro 2,19 que você se torna escravo daquilo que te domina. E as pessoas que têm um local de fuga, elas falam, não, eu estou fazendo isso, mas eu saio a hora que eu quiser. Eu abandono a hora que eu quiser. Não, eu largo a pornografia a hora que eu quiser, eu largo a bebida, eu largo o vício da jogatina, eu largo o vício da televisão, do videogame, eu largo esses vícios a hora que eu quiser. Não consegue, porque está tão enfiado dentro desse objeto de fuga e está tão cravado na mente essa negação de que precisa de ajuda, que não consegue enxergar, que precisa de ajuda. Então passa o tempo todo negando, quando na verdade deveria reconhecer que, olha, eu não consigo mais, entrego os pontos, preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. O apóstolo Paulo, ele diz, em Gálatas 6,3, se alguém pensa ser alguma coisa e não é, está se enganando. E muitas vezes as pessoas estão se enganando. Não, está tudo bem, as coisas vão se resolver. Esse mês eu resolvo tudo, essa semana eu resolvo, eu prometo. Estão se enganando. Estão se enganando porque estão tomando as rédeas de algo o qual você nunca vai ter o controle. O qual controle deve pertencer a alguém muito maior e soberano, que é o único capaz de colocar a nossa vida no eixo, de nos dar uma direção, de nos centralizar, de nos colocar de volta no plano original. E esse único é Jesus Cristo. Aí no papel de vocês está escrito: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para colocar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. É importantíssimo você ler isso e meditar nisso, guardar isso no seu coração, porque nós precisamos ter essa capacidade e tomar essa decisão de reconhecer e parar de negar. Não, está tudo bem, não está. Se não está, peça ajuda antes que seja tarde demais. Pastor Massal, que pregou domingo aqui, há uns anos atrás, nós estávamos juntos conversando, um grupo de jovens, e ele disse uma coisa interessante: bem-aventurados flexíveis, porque eles não se quebrarão. E se você enrijece na sua negação, uma hora você vai quebrar, porque você não vai conseguir, vai chegar uma hora que não vai ter escapatória. Você é um carro desgovernado e você vai bater de frente para o muro, é iminente isso. Não adianta você tentar fazer alguma coisa, não tem freio mais, o volante você já perdeu o controle, não tem como reduzir a marcha. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. E é importante que nós paremos de brincar de ser Deus, porque nós não somos, e nós venhamos a reconhecer quando as coisas não estão bem, parar de negar, olhar a nossa vida com mais cuidado, porque a nossa vida é muito importante e preciosa para Deus. O que o diabo quer é matar, roubar e destruir. Existe um inimigo, este inimigo se chama Satanás, e ele deseja destruir a sua vida e a minha, e ele não está brincando. Você pode pegar a pessoa mais sábia deste mundo e multiplicar a sabedoria dela por 10.000, nunca vai chegar aos pés da sabedoria de Satanás. De tão inteligente que ele é, e ardiloso, ele não está brincando. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Portanto, eu e você precisamos ser diligentes com a nossa vida, porque ela é demasiada preciosa para Deus. Custou o sangue de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Custou o sangue do Senhor no Calvário. A sua vida é muito importante. Como eu sempre digo, nós somos criados com honra, dignidade, valor e propósito. Você não é fruto do acaso, você não surgiu porque foi um mero acidente, não. Você existe porque a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, diz que Deus, antes de criar o mundo, ele já tinha planejado a sua existência. Glória a Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso.
grande questão é: nós estamos usando uma máscara de negação? Nós não podemos usar uma máscara. Se nós estamos usando uma máscara, está na hora de tirar essa máscara. Está na hora de abandonar essa máscara. E de novo, aqui tem uma pergunta que está aí também, sobre o que realmente temos controle. Algumas coisas talvez nós tenhamos controle na nossa vida, mas o principal, as nossas emoções, elas precisam estar sendo governadas por alguém que realmente tenha a capacidade de preencher o vazio que é em nós, de nos ajudar a passar pelos momentos de luta e aflição que nós enfrentamos. Nós precisamos passar um controle para quem realmente sabe como fazer. Nós precisamos enfrentar a nossa negação. E assim, quando nós removemos a máscara, quando nós paramos de negar e assumimos isso, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E aí não importa se eu e você somos novos no processo de recuperação, ou se nós já temos alguma experiência. Não importa. Todos nós temos lutas e dificuldades. Eu e você, não importa há quanto tempo, se você está na igreja há tantos anos, se você começou agora, isso não importa. Nós precisamos, tanto os mais antigos quanto os que estão começando, os que estão há muito tempo já no processo de recuperação e bem, e os que começaram agora, ambos precisam entender. Nós precisamos tirar a máscara da negação e admitir que muitas vezes nós perdemos o controle da situação da nossa vida. Que nessa hora nós precisamos gritar: ei, preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo. Eu não consigo. Quando você nega, e aqui tem uma tabelinha interessante para cada letra do negação, tem acho que aí também na folha de vocês, né? Quando você nega os efeitos negativos, você nega e danifica os seus sentimentos começam a ser danificados, seus pensamentos começam a te trair, você começa a ser enganado, porque embora você possa muitas vezes até decorar um versículo bíblico ou um texto profético, a sua mente ela vai combater isso, ela vai anular. Porque se você nega as suas limitações, se você nega que as coisas não estão bem, então sua mente começa a te sabotar. Vai por mim. Sei bem o que é isso. A sua energia começa a ser desperdiçada. Você se sente cada vez mais cansado. Eu não tenho vontade de levantar para trabalhar. Eu não tenho vontade de levantar da cama, pelo menos até mesmo para ir no banheiro. Eu não tenho vontade de ir à igreja. Eu não tenho vontade de falar com ninguém. Eu só quero ficar sozinho. Gera barreiras ao nosso crescimento. Você continua a mesma pessoa durante anos. Se você continua negando, tem pessoas que passam ano, entra ano, continua a mesma coisa, não muda. Até muitas vezes o contrário, acabam piorando. Emocionalmente, fisicamente, a aparência muda. Você olha a pessoa: puxa, mas passou um ano, envelheceu tanto. O desgaste emocional afeta o físico. O nosso emocional ele afeta demais o físico. Somatiza na nossa aparência, somatiza no nosso rosto. A Bíblia fala: o coração alegre, ele deixa o rosto feliz. Agora, um coração triste, dilacerado, por uma vida onde você está negando que você precisa de ajuda, porque você já afundou tanto. Esse é um coração machucado, um coração entristecido. Mostra no rosto. Até você pode tentar dar um sorriso, até engana um ou outro que passa despercebido. Mas quem está prestando atenção em você sabe: esse sorriso não engana. Minha mãe era assim, minha mãe me olhava, ela falava: você não está bem, meu. Não, mãe, não estou. Eu não adiantava mentir para ela. Primeiro porque ela me via, ela já sabia. Segundo porque ela era uma mulher de oração. Então antes mesmo de eu falar com ela, já falaram, ela me ligava: ó, Deus mostrou que você não está bem, filho. Eu falo o quê? Então assim, o nosso interior, ele acaba revelando-se no nosso físico, na nossa aparência. Isso nos afasta, a negação nos afasta de Deus, nos distancia. Você não quer mais ler a palavra, orar, buscar, você perde a vontade. Causou uma alienação em relação às pessoas, você quer se afastar, você não quer estar próximo das pessoas. Falamos disso, aumenta a nossa dor interna. Quanto mais a gente nega, pior a nossa dor fica. E cada vez mais a gente fica obcecado na visão. A gente fica: não, eu vou resolver. E não consegue resolver. Cada vez mais frustrado, cada vez mais doente, cada vez mais distante das pessoas e de Deus, e morrendo por dentro cada vez mais. Por isso eu e você precisamos admitir a nossa incapacidade.
No princípio 1, que está escrito aí, reconhecemos que precisamos admitir nossas falhas e impotência. Precisamos perceber nossas fraquezas humanas e entregar nossa vida a Deus. Reconhecer que precisamos admitir nossas falhas. Tem gente que acha um absurdo reconhecer que está errando. É orgulhoso e arrogante demais. Já fui muito assim, meus queridos. E paguei um preço alto por isso. Na minha emoção, na minha saúde. Paguei muito alto. Mas quando eu pedi ajuda, quando eu falei, não, eu preciso de ajuda, aí Deus começou um processo na minha vida e isso começou a mudar drasticamente as minhas reações, as minhas atitudes. Os problemas mudaram? Não, alguns até continuam. Mas a perspectiva de como você enxerga eles, você passa a enxergar segundo a ótica de Deus, não mais segundo a minha própria ótica. Você vai enxergar as coisas segundo o que Deus enxerga, e isso vai trazer a paz que excede todo entendimento no seu coração. É diferente quando nós enxergamos as coisas, nós admitimos que há um problema, nós pedimos ajuda e começamos um processo de transformação interna. A gente começa a enxergar as coisas numa perspectiva diferente. Ainda que as situações continuem ruins, as contas cheias, a gente não consiga pagar, ainda que as dificuldades estejam, é um problema de saúde, é um problema de relacionamento na família, é um problema no trabalho, é uma questão, ainda que os problemas persistam, a nossa perspectiva, a forma que nós enxergamos as coisas, elas mudam radicalmente, porque agora tem alguém muito maior do que nós no controle da nossa vida, das nossas emoções, e esse alguém chama Jesus. Amém. Amém. Para o ser humano, não é possível lidar com isso, né? O texto de Mateus 19, mas para Deus tudo é possível. E é importante, aqui eu até marquei, que está tudo bem, às vezes as coisas não estarem bem. E algumas pessoas, como eu disse, não admitem, são orgulhosas e arrogantes para dizer que não, está tudo bem, está tudo bem. Trabalhei com pessoas que tiveram 2 infartos no mesmo ano, passando por lutas e dificuldades, mas não admitia. Tudo bem, não estava. Você olhava para a pessoa e via que não estava. O que aconteceu? Não foi trabalhar, o que aconteceu? Infartou. Voltava uma semana e aí? Não, está tudo bem. Passava um tempo, o que aconteceu? Infartou de novo. Meu Deus! E a pessoa voltou, continuou falando e não admitia. Não admitia que havia um problema. Negava. E era nítido quando a pessoa negava, não queria admitir que estava com dificuldades. Mas está tudo bem quando as coisas não estão bem. E fica tranquilo quando você fala, eu preciso de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todos. Ah, pastor, não você é pastor. Vou dar um testemunho aqui. Em 2015 eu tive uma crise emocional. Foi um ano onde eu tive problema no serviço, problemas emocionais, perdi minha mãe, perdi o emprego, problemas com relação aos meus filhos. Foi uma luta. Eu entrei em colapso. E foi um momento que, se eu não tivesse falado, eu preciso de ajuda, eu teria sucumbido. Eu entrei numa depressão profunda. Tive que passar por tratamento, tive que tomar remédio, passei por várias coisas e fui cuidado. E isso tudo foi necessário para que eu pudesse respirar. Pastor, não sou diferente de você não, meu irmão. Talvez a sua luta seja diferente da minha, mas olha, deixa eu dizer para você, as minhas dores sei eu. Eu sei o que eu sofri, eu sei as dores que eu tenho. Eu sei as dores que eu sinto. Pastor Gil sabe, ele me acompanha. Quando eu não estou bem, eu não estou bem. Às vezes até ele me fala, está tudo bem? Ah, não está. Por que você não me ligou? Às vezes eu dou uma rateada, mas quando não estou bem, eu ligo para ele e falo, ó, manda mensagem, não estou bem, não estou bem. Nós precisamos fazer isso, é um exercício, é um processo na nossa vida. Está tudo bem se as coisas não estiverem bem e você estiver precisando de ajuda. Você é humano e necessita de ajuda, necessita ser amado e necessita ser servido. Amém? Amém. Não há problema você passar por aflições. O problema é a forma como você reage mediante as suas lutas, as suas aflições, esse momento que você está vivendo difícil na sua vida. É como você reage que vai definir como as coisas serão daqui por diante. É a sua reação que define as coisas. E o processo de transformação, como eu falei, quando eu passei por essa crise, entrei em depressão, pensei em várias coisas na minha mente, várias coisas, foi um processo, eu fui caracterizado com depressão média. Existe a fraca, a média e a grave, a de média para grave. Quando
quando eu passei, então, a me colocar no processo de ser ajudado, porque eu fui durante um tempo muito arrogante também na minha vida, estou sendo tratado ainda em várias coisas, orgulhoso. Quando eu admiti e fui para buscar ajuda, as coisas começaram a mudar, como eu disse. Comecei a ser transformado por dentro, trabalhado nas minhas emoções, aprender a lidar com a perda, a lidar com as crises, a lidar com as dificuldades, porque, como eu disse, quando você não sabe lidar e você nega, você busca fugas e vai para uma série de coisas. Mas quando você busca ajuda, você começa a passar por um processo interno de transformação. E tem uma segunda tabelinha aí, né, que fala sobre impotente. E olha, a gente muitas vezes entra em crise porque nós nos sentimos impotentes diante das coisas que estão acontecendo conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que bom que você se sente impotente. Isso mostra que você precisa de Jesus Cristo. Isso mostra que você precisa dos seus irmãos que estão aqui para amar e servir vocês. É importantíssimo isso. E aqui tem mais uma tabelinha que fala, olha, quando você passa pelo processo de transformação, algumas coisas começam a ser trabalhadas em você, a ira, o ressentimento começa a ser trabalhado, a questão de mentir começa a ser trabalhada em você, e você já não começa a querer mentir mais. Não, pera, eu preciso ser verdadeiro com quem está cuidando de mim, preciso falar a verdade, eu não estou bem, tive uma recaída, pequei de novo. É importante, porque aí você não omite mais. Quando você omite, você nega, aí você volta àquele processo de novo, de perda, de afastamento. Agora, quando você se predispõe a falar, olha, bebi de novo, ou vi de novo um vídeo pornográfico, ou me afundei em algum vício na televisão, em alguma outra coisa, quando você se predispõe a falar, a abrir, se cumpre aquilo que está em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. E a purificação nos cura, glória a Deus, nos liberta. Cristo nos liberta. Amém? Amém. Então vamos lá. Você começa então a entender melhor as suas preocupações e a medir aonde você deve focar mais ou menos. Tem coisas que não adianta eu me preocupar agora. Eu peguei esses dias sobre a ira de Deus e eu estava falando exatamente do ponto de Jesus do Getsemane. Quando ele estava no Getsemane ali orando, aquela frase, todo mundo sabe, olha, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Todo mundo já ouviu isso, ouviu na televisão, né? Se não, todavia, faça a sua vontade. Naquele momento, Jesus ele estava orando, chorando, angustiado e aflito, suando gotas de sangue. Ele sabia que Judas estava voltando com os soldados para prender ele. Ele sabia que ele ia ser preso, torturado, ia ser espancado, iam deixar ele nu, iam tirar, iam colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele ia ser chicoteado com a cruz nas costas, pela via dolorosa, até chegar no Gólgota, ia ser crucificado nessa luta. Ele sabia de tudo isso. O fato dele saber antecipadamente o que estava acontecendo com ele mudou o fato do que aconteceu? Não. Então Jesus ele diz para a gente em Mateus 6 que, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. O fato de você querer saber o que vai acontecer amanhã, olha a Deus e peça graça a Deus para que Ele te fortaleça e você possa passar pelo dia de amanhã. Agora, querer saber ou ficar ansioso pelo que vai acontecer no dia de amanhã não adianta, não vai mudar o fato do que vai acontecer amanhã. Muito pelo contrário, se você souber, pior ainda, porque você vai estar esperando, meu Deus, é agora. Não é agora. Gente, é uma experiência horrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma experiência horrível, tenebrosa, você saber que algo vai acontecer e você ficar você acordar todos os dias da sua vida e perguntar, é hoje? É hoje? Será que é hoje? Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Em 2014, 24 de dezembro, Deus me revelou que no ano seguinte Ele ia recolher minha mão, por causa da enfermidade da asma. Eu passei todo esse tempo, Deus trabalhou em mim nisso, eu digo que foi um processo, para poder chegar aqui hoje e dizer para vocês exatamente o que eu estou dizendo. Eu passei todo esse tempo, esse processo com a minha mãe, sabendo que Deus ia levar minha mãe. Deus levou naquele ano. Mas eu acordava todo dia, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Eu tive que aprender a lidar com isso. Então assim, não queira saber ou se importe com o dia de amanhã. A gente tem que orar, saber o que nós vamos ter que fazer e pedir a direção de Deus. Nós vamos ver aqui como funciona a coisa. Mas o fato de você saber o que vai acontecer não vai mudar o fato do que vai acontecer. Então não morra por antecipação, meu irmão.
não morra por antecipação. Amém? Amém. Vamos lá. Voltando ao tema. Então você começa a ser libertado da tentativa de fuga, aqueles lugares onde você extravasava o seu estresse, a sua ansiedade, o seu medo. Você para de ir para aqueles lugares, você começa a abandonar essas coisas e você começa a focar a sua vida em Cristo. Você começa um processo de abandono, de libertação, de desprendimento. Você deixa de ser egoísta, porque quando você se nega, você nega os seus problemas, você está sendo egoísta, você está pensando em você. Você está protegendo a sua autoimagem. O cara que é egoísta e nega que está com problema, ele está se protegendo, ele está falando, não, eu sou bom. E os outros têm que ver que eu sou bom. Mas é importante que as pessoas vejam quão limitado você é, porque talvez ela esteja esperando isso para dizer, puxa vida, eu também preciso de ajuda. Eu estava esperando alguém dizer para mim. O problema é quando você está envolvido com pessoas, ou num local, onde todo mundo se sente forte e você não pode dizer que você é fraco. Isso é um problema também, porque a nossa sociedade apregoa muito isso, né? Imagina você no seu trabalho, você chegar lá, todo mundo, bom dia, no café, todo mundo, não, porque eu conquistei isso, você chega lá e não estou bem, acordei ansioso, estou com um problema financeiro, tenho conta para pagar, não tenho dinheiro, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema com meus filhos. O pessoal vai te olhar assim estranho. Então assim, geralmente quando você vê um grupo de pessoas, as pessoas agem como super-heróis, você se fecha. Você não tem a oportunidade de exprimir aquilo que você está sentindo. Isso é terrível. Então é importante que você esteja junto num lugar como este e você possa ter certeza que a pessoa que está do seu lado tem tanta dificuldade de limitação quanto você tem. E que você pode ser quem realmente você é. Porque é exatamente isso que Deus deseja que nós sejamos. Quem nós somos, para que Ele possa cada dia mais nos transformar. Amém? Amém? Vamos lá, seguindo. Você começa a ser liberto da questão de se isolar, ficar solitário. Você começa a ser liberto da questão de ficar separado, porque a pessoa que nega as suas lutas, ela começa a entrar numa frustração no relacionamento dela com Deus, por isso ela se afasta. E ela começa a pensar da seguinte forma, Deus não vai me amar desse jeito. Enquanto eu não ficar bem, enquanto eu não resolver os meus problemas, Deus não vai me aceitar. Quantas vezes eu pensei isso? Enquanto eu não resolver as minhas crises, enquanto eu não... É uma mentira do diabo. É um sofisma que a gente cria na nossa mente. Sofisma é exatamente isso. Uma mentira que de tanto a gente citar ela se torna uma verdade. Paulo fala sobre isso em Coríntios. Então é importante a gente entender que isso é uma mentira. Que Ele nos aceita, nos ama, enviou seu Filho na cruz para morrer no nosso lugar e ressuscitou também no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos hoje ter acesso direto a Ele. Amém? E também somos libertos também da questão do esvaziamento, né? Porque a negação, quando a gente nega as nossas limitações, a gente não cresce e a gente começa a se esvaziar. Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar com os outros, não tem mais o que pensar. Você liga a televisão, não tem você olha os filmes, você fala, quer assistir nada? Você quer pôr uma música? Não quero ouvir música, não posso ouvir música. Ou ver um vídeo na internet? Não quero ver vídeo. Desliga a luz, né? Ou fica embaixo do cobertor, acordado a madrugada toda, remoendo. Mas